Artigo 186. Todos os oficiais e praças prontos para o serviço permanecem no quartel durante o expediente, de onde só podem afastar-se: 1. Os oficiais mediante permissão do comandante de unidade, que poderá delegá-la ao subcomandante, e 2. As praças com autorização dos respectivos comandantes de subunidade ou chefes de repartição interna. Parágrafo 1º. Durante o expediente, oficiais e praças devem manter-se com o uniforme previsto. Parágrafo 2º. Durante as horas de expediente, todos os militares devotam-se exclusivamente ao exercício de suas funções e aos mistérios profissionais. Parágrafo 3º. A entrada e a permanência de civis no quartel, nos horários sem expediente, são reguladas pelas normas gerais de ação da unidade. Parágrafo 4º. As praças, para fins de controle, devem dar ciência à subunidade a que pertencem de sua ausência do quartel, mesmo quando autorizadas pelos chefes de repartição interna em que trabalham. Capítulo 3. Das escalas de serviço. Artigo 187. A escala de serviço é a relação do pessoal ou das frações de tropa que concorrem na execução de determinado serviço, tendo por finalidade principal a distribuição equitativa de todos os serviços de uma OM. Parágrafo 1º. Em cada unidade ou subunidade, as escalas respectivas são reunidas em um só documento, devendo cada uma delas conter os esclarecimentos necessários relativos à sua finalidade. Parágrafo 2º. Todas as escalas são rigorosamente escrituradas e mantidas em dia pelas autoridades responsáveis, sendo nelas convenientemente registrados os serviços escalados e executados, bem como as alterações verificadas por ordem ou motivo superior. Artigo 188. Serviço de escala é todo serviço não atribuído permanentemente à mesma pessoa ou fração de tropa, e que não importe em delegação pessoal ou escolha, obedecendo às seguintes regras. 1. O serviço de escala externo é escalado antes do interno, e em cada caso o extraordinário antes do ordinário, tendo-se bem em vista a perfeita equidade na distribuição. 2. A designação para determinado serviço recai em quem, no mesmo serviço, tiver maior folga. Em igualdade de folga, designa-se primeiro o de menor posto ou graduação, ou mais moderno. 4. As folgas são contadas separadamente para cada serviço. 5. Sempre que possível, entre dois serviços de mesma natureza ou de natureza diferente, observa-se para o mesmo indivíduo, no mínimo, a folga de 48 horas. 6. É considerado mais folgado o último incluído na escala, executados excetuados os casos de reinclusão na mesma, quando não haja decorrido ainda o prazo dentro do qual lhe houvesse tocado o serviço. 7. A designação para o serviço ordinário é feita de véspera, levando-se em conta as alterações desse dia, e para o extraordinário, de acordo com a urgência requerida. 8. Quando qualquer militar tiver entrado de serviço num dia em que não haja expediente, evitar-se-á, na medida do possível, que a sua imediata designação para o serviço recaia em um desses dias, sendo que, para isto, podem ser organizadas escalas especiais paralelas à comum. 9. A troca de serviço não altera as folgas da escala e, consequentemente, o critério da designação. 10. O militar somente pode ser escalado para qualquer serviço depois de apresentado pronto, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. 11. Para a contagem de folga, o serviço individual é considerado como executado desde que o designado o tenha iniciado, e relativamente ao coletivo, desde que a tropa tenha entrado em forma. 12. Em caso de restabelecimento de um serviço,
deve-se levar em consideração para a contagem das folgas a escala anterior desse serviço. 13. A designação para o serviço da unidade é publicada de véspera em BI e das subunidades, nos respectivos aditamentos. E 14. Durante o período de gravidez e até que a criança atinja a idade de 6 meses, a militar não concorre aos serviços de escala. Parágrafo único. No caso de movimentação, após apresentado pronto na unidade, o militar passa a concorrer ao serviço de escala depois de cumprido um período de ambientação determinado pelo comandante de unidade. Artigo 189. Ao serviço de escala concorrem: 1. Fiscal de dia, os capitães, tenentes e aspirantes oficial. A juízo do comando de unidade, os adidos e os excedentes, exceto os oficiais que estiverem em função privativa de major ou de posto superior a este. 2. Oficial de dia. Nos corpos de tropa, os tenentes e aspirantes oficial prontos e, a juízo do comandante de unidade, os adidos, os excedentes e os tenentes do QAO, exceto o encarregado do setor de aprovisionamento, os oficiais do serviço de saúde e os que estiverem em função privativa de capitão ou de posto superior a este. E B. Nas demais OM, os tenentes e aspirantes oficial prontos das armas, dos quadros de serviço e a juízo do comando de unidade, os adidos e os excedentes, exceto o encarregado do setor de aprovisionamento e os oficiais que estiverem em função privativa de capitão ou de posto superior a este. 3. Médico de dia, todos os médicos da unidade, inclusive o médico-chefe. 4. Adjunto, todos os primeiros sargentos prontos da unidade, exceto o sargento ajudante da unidade, e mais o segundo sargento, que, a juízo do comando de unidade, se tornarem necessários. 5. Comandante da guarda, do quartel e sargento de dia de subunidade. Todos os segundos e terceiros sargentos prontos, excluídos os designados para a escala de adjunto. 6. Cabos da guarda do quartel da subunidade, das garagens, das cavalariças e de outras. Todos os cabos prontos. 7. Serviço de ordens. Todos os corneteiros ou clarins, aprendizes, ordenanças e outros soldados habilitados para esse serviço. 8. Serviço de guarda. Todos os soldados prontos. E 9. Serviço de dia às enfermarias, os sargentos e cabos de saúde da formação sanitária e os cabos e soldados da seção de veterinária. Parágrafo 1º. Quando o número de tenentes e aspirantes oficial que concorrerem à escala de oficial de dia for inferior a 3, o serviço será de fiscal de dia, o qual terá como auxiliar normalmente um subtenente. Parágrafo 2º. Da escala de auxiliar de fiscal de dia participam todos os subtenentes quando a unidade possuir menos de 3 subtenentes. Participam também os primeiros sargentos, de modo que nunca figurem menos de 3 militares na escala. Nas escalas não citadas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, quando o número de praças concorrentes for inferior a 5, são chamadas praças de graduações inferiores, as das que normalmente concorrem ao serviço, até completar aquele número da respectiva escala. Parágrafo 4º. Nas subunidades de comando, subunidade de serviço, subunidade de comando de serviço, subunidade de comando e apoio e nas bases administrativas, quando incorporadas, as praças disponíveis de qualquer QM concorrem às escalas do serviço interno, sem prejuízo do funcionamento das respectivas repartições internas em que trabalham. Parágrafo 5º. As praças adidas podem concorrer às escalas respectivas a critério do comandante de unidade. Parágrafo 6º. Para os serviços constantes no inciso 6, 4, 5, 7 e 8 deste artigo, não são designadas, em princípio, as praças de seções de serviços, as quais concorrem aos serviços de escala das respectivas seções, tais como motorista, eletricista, telefonista, cassineiro, cozinheiro, etc., de dia. Artigo 190. Os serviços de permanência a quartéis generais ou congêneres são regulados pelas suas respectivas normas gerais de ação, respeitado no que for cabível o previsto neste regulamento. Artigo 191. Os médicos e os dentistas das unidades
podem concorrer às escalas de serviço de dia ou de sobreaviso às OMs, ou, quando for o caso, ao posto médico da guarnição, a critério e sob o controle do comandante da guarnição. Capítulo 4 do Serviço Interno. Artigo 192. O serviço interno abrange todos os trabalhos necessários ao funcionamento da unidade e compreende o serviço permanente e o serviço de escala. Parágrafo 1º. O serviço interno permanente é executado segundo determinações dos comandantes de subunidade e chefes das repartições e das dependências internas, de acordo com os preceptos e as disposições deste e de outros regulamentos. Parágrafo 2º. O serviço interno de escala compreende: 1. Oficial de dia, a unidade e seu adjunto, ou fiscal de dia e auxiliar e adjunto. 2. Médico de dia, a critério do comandante de unidade. 3. Guarda do quartel. 4. Sargento de dia da subunidade. 5. Guarda das subunidades, alojamentos, garagens, cavalariças, canis, quando for o caso. 6. Serviço de dia ao rancho, sargento de dia, cozinheiro, cassineiro, etc. 7. Serviço de dia às enfermarias. 8. Telefonista de dia. 9. Ordens. E 10. Serviços extraordinários, patrulhas, reforços, faxinas, etc. Parágrafo 3º. O serviço de escala interno tem a duração de 24 horas, de parada a parada, salvo o de faxina, que será contado por jornada completa, do início até o término do expediente. Artigo 193. Os serviços de que trata o artigo 192 deste regulamento são escalados: 1. Pelo subcomandante da unidade, os de oficial de dia, fiscal de dia e médico de dia, bem como a subunidade ou subunidades que fornecerão pessoal para os serviços diários e extraordinários. 2. Pelo S1, os de adjunto, auxiliar fiscal de dia, se for o caso, comandante da guarda e cabo da guarda do quartel. 3. Pelo comandante de subunidade, os de sargento de dia da subunidade e os de guarda da subunidade, das garagens, das cavalariças e dos canis, quando for o caso, bem como o pessoal para os diversos serviços determinados em BI. E 4. Pelos chefes de seções e serviços, o serviço interno da repartição. Artigo 194. Nas subunidades independentes, o serviço de escala é provido em linhas gerais, como foi previsto para a unidade do artigo 193 deste regulamento, com as modificações julgadas necessárias. Parágrafo único. Nas subunidades independentes, somente há oficial de dia e adjunto quando a situação o exigir, a juízo do comandante. Contudo, normalmente há um sargento de dia com os mesmos encargos atribuídos ao oficial de dia, no que for compatível com a sua graduação. Artigo 195. O serviço de escala interno é atribuído, quando possível, à mesma fração de tropa, em sua totalidade, excetuados o de oficial de dia e o adjunto, auxiliar se for o caso, devendo este princípio estender-se às menores frações, de modo que os homens reunidos em um mesmo serviço tenham o necessário entrosamento decorrente do convívio diário.